Sejam bem-vindos, meus amigos. Eu quero dizer para você que estar no pódio é algo que faz parte da nossa vida. Afinal de contas, todos nós também nascemos para o pódio, seja na vida, seja na carreira, seja no negócio. Por isso que é muito bom ter você aqui no pódio para mais uma edição aqui no nosso canal do YouTube. E hoje eu quero trazer para você uma empresa de anos, uma empresa consolidada, e que por trás tem um empreendedor com uma visão fantástica de negócios, um empreendedor inovador, batalhador, lutador e que vai nos ensinar muito hoje, um bate-papo muito especial. Eu estou falando de Gilberto, da Triama Norte. Gilberto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso pódio. Que alegria tê-lo aqui. A alegria é minha, pode ter certeza, tá? Fico muito feliz de estar no pódio, mas eu quero ficar no pódio, tá? Quero ficar lá em cima. E uma responsabilidade muito grande, Gregório. Eu assisti todos os podcasts, todos e alguns mais de uma vez. É uma responsabilidade muito grande, que eu aprendi em todos. O que eu vou aprender com você que hoje, o que eu vou conseguir passar para quem vai assistir a gente? É uma alegria, mas é uma responsabilidade grande, viu? Tá em frente à câmera, mexe com o ego da gente. Que bacana. Gente, Gilberto, já conheço há muito tempo, né? Já tive a alegria, né, e o prazer de poder dar treinamento na equipe dele, de vendas, de negociação, de liderança. E somos amigos, parceiros, gosto muito, né, desse otimismo e dessa firmeza que o Gilberto tem, e a gente vai falar um pouquinho disso, né, e aí eu sempre gosto de começar, Gilberto, eu digo que toda história de sucesso, ela tem por trás um início, um sonho, um desejo. Então eu queria que você nos contasse como tudo começou, de onde começou, qual foi a origem do negócio da Triama Norte, lá nos primórdios, quando você, imagino, ainda era garotinho. Nos conte aí o sonho inicial desta grande empresa. Gregório, vai ser um prazer contar esse sonho e acho que vou me emocionar. Mas antes de tudo eu quero falar que para chegar onde a gente chega, tem renúncia. Eu quero falar sobre renúncia com você daqui a pouco. Meu pai, com 85 anos hoje, você conhece, o Francisco Alves, sou Chiquito, ele quebrou um paradigma na família da minha avó. Ele foi o primeiro a empreender. Então ele puxou a régua da família para cima. E meu pai, em 1974, ele era mecânico, a paixão dele é ser mecânico, ele abriu em Oliveira a Mátria. Ele mais 5 sócios, 3 duplas de irmãos. A Mátria cresceu bem, começou em Oliveira, depois foi para Divinópolis, São João del Rei, Bom Despacho, Abaeté. E como toda sociedade, chega um tempo que tem que dividir. E nesse negócio, na época, eles compraram uma fazenda em São Miguel do Araguaia, se eu não estou enganado, e essa fazenda chamava Triama, que é 3 duplas de irmãos, certo? E quando eles foram fazer a divisão, fizeram 3 pacotes para cada irmão e colocaram numa cumbuca, num sorteio. O Dr. Zé Ananias e o Jaime, que não tocava a empresa, saiu com a empresa de Bom Despacho. O meu pai, que não conhecia nada de fazenda, saiu com a fazenda de São Miguel do Araguaia. Os outros 2 sócios ficaram em Oliveira com a marca da Mátria, certo? O meu pai, por não conhecer de fazenda, e os outros sócios, por não conhecer de empresa, montaram uma sociedade que usaram o nome da fazenda, que era Triama, certo? Essa sociedade, ela foi de 85 até 90 e poucos. Depois meu pai dividiu também. O meu tio, meu padrinho Zé Miguel, saiu da sociedade, os outros 2 sócios saíram da sociedade. Nessa época, nós já tínhamos montado um negócio em Bom Despacho, que era MEP, Móveis Eletrodomésticos e Presente. E eu fui tomar conta dessa empresa. Meu pai como sócio majoritário, eu com uma sociedade, o Gilson, meu irmão, com a participação. Você tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha 25, mais ou menos, mais ou menos isso, entre 20 e 25. E quando o pai comprou essa parte, ele me chamou: Gilberto, eu quero que você volta para dentro da Triama. Nós fizemos a reunião na empresa, eu falei: como, pai? Parte da manhã na loja de móveis, parte da tarde aqui ou vice-versa. Mas eu gostava tanto do agronegócio e ter o prazer de estar do lado do meu pai, fez que eu voltasse mais rápido para a Triama. Mas desde pequeno eu comecei a sair ao campo com meu pai e aprendi muito que antes de fazer um negócio, você faz relacionamento. Então eu comecei lá de baixo, ajudando, montando conjunto de irrigação, fazendo entrega técnica de trator. Então eu passei em todas as partes da Triama e tive um professor que me ensinou na prática como lidar com as pessoas e como ser empreendedor. Gente, que interessante. Antes de fazer negócio,
você tem que criar relacionamento. Olha o quanto que isso é assim, importante, né? E isso, conhecendo Gilberto, eu vejo que é algo que carregou muito e carrega muito ele na sua vida, né? Antes de fazer negócio, criar relacionamento. Quanto, gente, que é importante o relacionamento, né? Eu digo isso, né? Quando eu dou curso de vendas, negociação, eu sempre falo, nunca chegue, né, para falar do negócio diretamente. Antes, a pessoa tem que gostar de você, né, para gostar do seu produto, do seu serviço. Então, eu acho fantástico essa frase que você falou, Gilberto, um insight, assim, como isso é tão importante, né, na nossa vida, no nosso jeito de fazer negócios. E aí, isso foi quando, que ano mais ou menos? Isso que ele dividiu a sociedade na década de 80, mais ou menos. Aí eu voltei a trabalhar com ele. Nós tentamos comprar aqui no final da década de 80, a concessionária Massey Ferguson aqui de Montes Claros, que era a Sati, que viemos tentar comprar, não conseguimos comprar. Aconteceu que essa empresa passou por dificuldade e nós compramos essa empresa, eu e meu pai. Que ano mais ou menos? 96. 96, Isso não me sai da cabeça, Gregório. A primeira vez que eu vim em Montes Claros, dormi aqui no hotel do Dimas, achar a cultura diferente, a água calcária é muito pesada, você ia lavar a cabeça, não dava espuma, né? E nesse momento meu pai falou, nós vamos comprar a empresa, você vai ser majoritário. Certo? Eu comprei com 60%, meu pai com 40%. E nós tocamos isso até 2020, mais ou menos. 2020 foi uma das datas mais emocionantes, onde meu pai me chamou, tinha perdido minha mãe há pouco tempo, que eu comprasse os 40% dele. E eu falei que eu ia me emocionar. Nós sentamos em Belo Horizonte com uma pessoa, eu me emocionando do lado, meu pai com o outro, do outro lado. Em poucos momentos eu comprei a parte dele. Certo? E fico feliz por ter hoje como muito mais um amigo do que um sócio. Então, em 96 eu vim para Montes Claros e em 2021 eu comprei os 40% do meu pai e passei a tocar a empresa. Trouxe o meu filho que estava em Manaus para trabalhar comigo, a Rislane já tinha trabalhado comigo. É uma empresa familiar, como eu vi a maioria dos que passaram aqui são uma empresa familiar. E não é fácil ter uma empresa familiar, mas é muito gostoso quando a gente vê a família envolvida no negócio. E quando eu posso contar a história do meu pai que puxou a régua para cima, eu quero conseguir puxar a régua para cima com a minha família, mas penso uma coisa que eu falo muito grande, eu prefiro que meus filhos sejam felizes do que eles sejam sucessores. Olha, prefiro que meus filhos sejam felizes do que sejam sucessores. Gilberto, é muito bacana, né, gente? O empreendedor, ele se emociona com aquilo que são anos de luta, de sonhos, é um negócio que faz parte da vida dele, só você sabe, né, o quanto que é importante para você, que faz parte da sua vida, carregar com propósito durante anos esse negócio. Aí me fala uma coisa, vocês vieram para cá, como é que foi o crescimento da Triama? Você chegou, né, comprou aqui a marca, ao longo desses anos, você me falou 96 para cá, como que foi o crescimento e quais foram os pilares que você usou para você crescer ao longo de todos esses anos, para você estar aí de pé, né, com o seu negócio? O que foram os fatores determinantes ao longo dessa história? Eu vou de novo voltar. Numa da entrega técnica que eu fiz com meu pai na cidade de Carmópolis de Minas, há décadas atrás, ele terminou de montar um conjunto de irrigação, o senhor chamou para tomar um café e usou uma expressão que eu nunca esqueci na minha vida, tomar um café de duas mãos. É uma mão segurando a xícara, outra mão segurando o biscoito. E na hora que o pai tomou e eu fui tomar, o café estava frio, as formigas, tinha formiga no café. O meu pai tomou o café, colocou lá do lado, fez amizade. Então eu notei que as pessoas fazem negócio de CPF para CPF, não de CPF para CNPJ. Esse relacionamento. E quando eu vim para Montes Claros, eu vim com a ideia, Gregório, de ficar 6 meses e voltar para Bom Despacho. Jovem, filho de um dono de concessionária, tinha carro do ano, aquela coisa toda. Eu queria ficar numa cidade de 80 mil habitantes. Sim. E vim com uma pessoa aqui, Márcio Campos, você deve lembrar dele. Lembro, Márcio Campos, sim. E aí eu vejo que fazer relacionamento, procurar as primeiras entidades, Copagro na época, Banco do Nordeste, os sindicatos, certo? Me ensinou que para crescer você tem que trazer a sua cultura, mas você que vai adaptar a cultura da região que você está chegando. Eu trouxe uma marca forte naquela época, que era a Massey Ferguson, mas eu trouxe colaboradores quase todos aqui da região, que conhecem o clima, que conhecem as pessoas, que sabem como lidar. Então acho que um grande pilar de qualquer empresa é o time. Tem um livro que chama Audácia, que tem uma frase ali que é muito importante. Você não cria uma empresa, você cria um time. E esse time cria a sua empresa. Eu brinco
o melhor da Triama é o time, e não a marca que ela representa. Eu tenho muito orgulho de achar que eu sou líder da equipe que trabalha comigo. Eu sou muitas vezes liderado por eles. E o ritmo lá é muito legal. Você conhece, você já deu palestra, você já foi quase que mentor, me aconselhou em várias vezes. Então, acho que um dos princípios da empresa é ter um time forte, as regras claras e transparentes. Todos sabem os momentos felizes e os momentos tristes que todo empresário passou. Meu pai brinca com a frase, e vou repetir várias deles aqui: todo mundo vê a pinga que a gente toma, mas não sabe o estômago que a gente leva de jeito nenhum, né? E não é fácil, né, Gilberto? Não, mas é gostoso. E vamos falar um pouco comercialmente, né? Como é que foi o seu modelo de negócios? Como é que é o modelo comercial seu? Fala um pouquinho do negócio nessa parte, que eu sei que você investe muito na sua equipe, que você tem, né, essa preocupação com toda a equipe comercial de dar um bom atendimento. Fala um pouquinho desse modelo comercial lá da Triama. Eu acho que esse modelo comercial, você mesmo me ensinou várias vezes, eu tenho que ter um time forte. As pessoas têm que fazer relacionamento em primeiro momento. Em segundo momento, ele não tem que tentar vender um trator para o cliente, ele tem que vender a terra arada, ele tem que valorizar. O produtor rural, que já foi desvalorizado várias vezes nesse país, foi chamado de desmatador, foi chamado de Jeca Tatu. Você lembra do Monteiro Lobato? Sim. Quando a gente olha a primeira carta que o Brasil escreveu para Portugal, tinha uma frase que me incomoda muito: aqui em si plantando tudo dá. Não é simples assim não, você tem que plantar, você tem que arar, você tem que plantar, você tem que regar. Você tem que torcer para a temperatura, o clima, e depois quem põe o preço não é você que produziu. Então eu acho que o meu modelo de negócio é ensinar os meus parceiros a ganhar dinheiro. Eu só ganho dinheiro se ele ganhar dinheiro, senão eu faço apenas uma venda para ele. Que bacana, ensinar, né? Ou seja, o seu cliente, ele precisa ser bem sucedido, ele precisa ter produtividade, ele precisa ter negócio. Me fala um pouquinho de como é que você prepara a sua equipe de venda. Eu sei que você faz convenção, treinamento, essas coisas. Fala um pouquinho disso, que quanto isso é importante, Gilberto, porque eu acho que você é um cara que investe muito na sua equipe, no RH, você já esteve entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que você é um cara que investe muito nisso e acredita nisso. Você falou a palavra certo, é investir. Treinamento é o único investimento sem chance de erro. Qualquer outro investimento que você fizer, você tem chance de erro. Você investiu no dólar, no ouro, em terreno, alguma coisa. Mas quando você investe em treinamento, eu tenho certeza, ele pode demorar um pouquinho. Isso. E às vezes você não sabe nem mensurar o retorno dele. Mas você sabe quando você não tem. E tem outra frase que eu gosto muito, Gregório, eu prefiro treinar um profissional e ele ir embora do que eu não treinar ele ficar comigo. E tem muitas pessoas que no passado pensavam nisso. Então a minha equipe é muito treinamento. Eu brinco que é na veia, sabe? E eu acho que não adianta um empresário falar em treinamento se ele não for exemplo, se ele não for buscar conhecimento, se ele não está ligado nas mudanças. E as mudanças são muito rápidas, Gregório, até assusta pra gente, né? Quem passou a Covid há uns anos atrás, vê a inteligência artificial chegando hoje, vê as mídias sociais. No passado, era muito chique você colocar uma propaganda na Globo, na Band, aquela coisa toda. Hoje mudou muito rápido, né? Você sabe disso melhor do que eu. E como é que você está convivendo com essas mudanças? Você falou mudou muito rápido, Gregório. A gente fala assim, não, o produtor rural está lá. Como é que você utiliza hoje, né? Como é que você está utilizando essas redes sociais? Eu te acompanho, mas eu gostaria que você falasse, né, para o público saber como é que você faz. Como é que o Gilberto faz com a Triama e com o público que ele tem, inteligência artificial? Como é que você está lidando com isso e trazendo isso para ser um ponto forte do seu negócio? Eu vou repetir de novo meu pai aqui. Meu pai tem vários ditados. Meu pai tem 4º ano primário. Uma coisa que me incomodou muito até uma década atrás, eu não tenho formação superior. Eu morria de vergonha quando eu ia fazer uma ficha de hotel, formação. Cara, eu tinha vergonha. E outra vergonha que eu tinha de falar que eu era empresário. O empresário não foi muito tempo bem visto no Brasil. Hoje eu tenho orgulho. Não tenho formação superior, mas tenho um orgulho muito grande. E isso o RH me ajudou muito. Eu tenho vários colaboradores com graduação, com pós-graduação, com 3 línguas, e aprendi também. O cara se prova inteligente quando ele contrata gente mais inteligente do que ele para trabalhar com ele, não para ele, certo? Então meu pai usa um ditado que é ande à toa, mas não fique à toa. Então nos eventos, nas feiras agropecuárias, nas palestras, eu comecei a ver a mudança. No passado você via um cara de xadrez, calça jeans, botina, chapéu na cabeça. Passou um tempo, começou e o filho dele, com o laptop na mão, ele ia comprar, ele pedia informação. Ele muitas vezes chegava na minha empresa, por incrível que pareça, conhecendo mais do meu produto e do produto da minha concorrência do que o meu vendedor. Falei, opa,
eu estou atrasado. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E nós, empresários, temos que tentar estar na frente. Então, eu busquei muito ter pessoas mais preparadas do que eu. E você falou de RH, eu acho que tem alguns departamentos na empresa que tem que puxar a régua para cima. É o TI, departamento difícil de achar profissionais. Difícil, verdade. O RH. Eu brinquei com você aqui dos 2 Gregórios que estão aqui na frente, cada um tem uma percepção diferente, aquela coisa toda. E entrevistar uma pessoa é muito difícil, porque ele já vai preparado para a entrevista. E o emocional, principalmente esse momento que nós estamos passando, a nossa responsabilidade é treinar esse profissional, é trazer para a nossa empresa profissionais melhor do que a gente em cada setor, e eu tenho isso dentro da minha empresa. Tenho uma dificuldade com a inteligência artificial, tinha uma dificuldade há tempos atrás com o celular, estou aprendendo, estou colocando no dia a dia, mas eu vejo que a única saída é essa, e é muito mais barato. Às vezes eu fazer esse vídeo com você aqui, que ele vai impactar várias pessoas, com toda a liberdade, você está puxando a minha régua para cima. Quando eu puxo a minha régua para cima, o meu cliente passa a confiar um pouquinho mais em mim. Que, de novo, ele compra um trator da minha marca, uma marca XMG da minha marca, mas ele confia no vendedor que está lá, ele confia no meu pós-venda, que às vezes não aparece, e ele confia no Gilberto Walter também, e na equipe do Gilberto Walter. Isso é credibilidade, e isso fortalece uma marca. Gilberto, eu sempre vejo assim, quando a gente fala do empreendedor, ter uma cabeça inovadora, ou pensar, igual você falou, as mudanças estão aí, eu preciso fazer algo. Nem sempre é fácil. O empreendedor, às vezes, ele tem aquele modelo de negócio, ele teve sucesso com aquele modelo de negócio, como você falou, muitas empresas familiares, e às vezes essa dificuldade do novo, né, e às vezes até no ramo tradicional, nem sempre é fácil. Tem algum segredo para você não ficar para trás, para você não ficar ali achando que o que você está fazendo é daquele jeito, que aquilo deu certo para sempre e vai dar certo para sempre, e tem que dar uma sacudida? O que sacode o empreendedor? O que sacode o Gilberto? Tem hora que fala, cara, eu estou fazendo errado, cara, eu preciso inovar, porque eu não sei se é porque a gente está do lado de cá enquanto empreendedor mais ligado à mentoria, à consultoria, a treinamentos, a gente lê muito, está vendo as novidades, está buscando, a gente leva às vezes para o empresário, e às vezes no primeiro momento ele resiste, né? Lógico, depende do ramo, do empresário e tudo. Como é que você faz para... o que acontece com você que você se deixa ser mexido por isso e consegue falar, eu preciso trazer isso para minha empresa, eu preciso mudar isso na minha empresa, e você chega lá um belo dia de manhã e fala, gente, reunião de líder, aquela coisa, né? Reunião de diretor. Pessoal, olha, eu vi isso, eu preciso... Como é que funciona isso na cabeça de alguém que está com um negócio tão tradicional nas mãos? Bacana, e vou te falar de tradicional de novo. Eu, numa palestra em Bom Despacho, há muitos anos atrás, eu vi um professor falando sobre pecuária leiteira, que se todo fazendeiro visitasse o vizinho, contratasse um técnico e duvidasse dos dois, ele ia chegar no ponto de equilíbrio. Eu sou um cara que busco muito conhecimento, eu sou um cara que gosto muito de terapia, já conversamos muito sobre isso, mas eu sou um cara que também tem medo, certo? A gente que saiu lá de baixo, que cresceu, quando a gente começa, a gente não tem às vezes o que perder. Depois a gente já tem a sensação de perder o que a gente conseguiu. E eu escutei uma vez de um mentor meu que a caverna que você teme entrar pode dar as maiores oportunidades. Então a gente tem coragem, não é aquele ditado, tá com medo e vai assim mesmo. Não, tá com medo, prepara e vai. Porque se você parar, você já ficou para trás, Gregório. Verdade. Eu vejo muito isso e trabalho muito essa questão da procrastinação, né? Até o Greg, né? A ideia do mascote foi essa, mostrar o Greg que trabalha os monstros do empreendedor, e um deles é a procrastinação. É aquilo que eu sei que eu preciso mudar, que eu preciso inovar, mas eu estou procrastinando. E lá na frente aquilo te causa um prejuízo muito grande, porque você chegou num ponto que você tem que mudar, você tem que fazer, né? E quando você fala disso, inovação, de estar sempre se adaptando à realidade, eu sei que isso não é fácil, né? Mas tem que ter coragem, tem que ter conhecimento, né? Então essa busca do conhecimento, como você diz, você está aí nos eventos, nas feiras, participa dos grupos, né? Tem o grupo aí que você tem aí com o pessoal, até legal, eu acho que você falar um pouco do grupo, da importância disso, do empreendedor tá também com esse network, tá buscando conhecimento. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Então acho que esse é um ponto importante, porque você não está parado, né? Eu acho que você tem lá o grupo que você participa, além de outros eventos que você está. Esses dias estava no evento também lá do Paulinho, do Exchanger, né? Isso. Então, isso é importante para o empreendedor, você concorda? Concordo.
Outro ditado, você é a média das 5 pessoas que você anda com ela. E a Covid nos fez nos trouxe um medo muito grande, um isolamento. Eu acho que uma dificuldade, eu penso isso comigo hoje, quando a gente vai crescendo, a gente começa a ser um pouquinho mais seleto. E a Covid trouxe o medo para todo mundo. E chamado para alguns parceiros, Alec Bicado, Vitor Biondi, nós formamos a Confraria 84, que hoje estou como presidente. Ali é a parte mais difícil da minha vida, sabe? Junto com a minha família, que não é simples ser pai de família, mas liderar outros líderes. Isso é muito complicado. Então, de novo, tá? Nós temos que buscar informação. E às vezes eu vou buscar informação no meu próprio ramo agrícola, ramo industrial, mas eu vou buscar informação no outro empresário, que teve uma ideia que eu posso colar, copiar e adaptar ao meu negócio. Então nós temos que sair da mesmice. O mundo está mudando muito rápido. Nós temos a obrigação de buscar informação, mas nós temos a obrigação também de ser feliz. Nós temos obrigação, Gregório, que até um tempo atrás era vergonha, falar que eu tenho lucro, que eu ganhei dinheiro. Cara, eu tenho o maior sócio meu, é o governo. A carga tributária é altíssima, a reforma tributária chegando e a gente não sabe nem se pagou a mais ou se pagou a menos o imposto. Então essa troca de informação, de estar com liderança e estar aqui com você hoje é uma alegria muito grande. Brinquei com você, que eu tentei fazer uma cola para o que eu ia falar para você, mas muito mais para quem vai me ouvir aqui, vai nos ouvir, né? Então eu acho que legal essa oportunidade de crescer, de buscar informação, de às vezes ser exemplo e às vezes buscar exemplo em outras pessoas. Que legal. Gilberto, vou tocar num assunto que eu acho que é muito importante. Quando a gente traz um empreendedor aqui, você falou aí brincando dos tombos que a gente leva, né? Eu queria que você me falasse um pouco das dificuldades, qual foi a sua maior dificuldade, o maior desafio que você passou como empreendedor na Triama, e como que você passou pelo Covid, e se você foi como todo mundo, teve medo, como é que foi isso, como é que você lidou com isso, e como que você venceu isso, né? E como que você conseguiu superar todas essas dificuldades. Agora nós vamos falar dos tombos, mas em sinal de aprendizado, porque todo tombo, gente, talvez para muitos, talvez o grande empreendedor, o cara que está no sucesso, não olha, admira, às vezes não sabe o tombo que ele passou, e a maioria dos empreendedores, e você não é diferente, porque eu te conheço, usa os momentos difíceis como grande aprendizado na vida. Então, antigamente se tinha vergonha do empreendedor falar que ele teve algum tombo, algum erro, alguma situação difícil. Gente, vocês não têm ideia, o empreendedor todo dia está aprendendo, né? Então, não é porque a pessoa chegou no pódio, o pódio é um local que você está e que, pelo contrário, quanto mais alto você está, mais você tem que tomar cuidado para levar os tombos, né? E você leva os tombos também. O pódio não significa ausência de tombo, não significa ausência de dificuldade. Pelo contrário, significa que você está aprendendo a lidar com as dificuldades. Excelente pergunta, Gregório. Eu não sei se a palavra certa que eu vou usar é quebrar, eu acho muito isso, mas paguei caro para aprender. Na época do Plano Cruzado, eu com um amigo em Bom Despacho, fui montar uma fábrica de camisas, chamava Parsárgata. Eu vou embora para Parsárgata, era só amigo do rei, aquela coisa toda. E faltava máquina de costura, faltava tecido, faltava tudo. Eu lembro que eu fui em Nova Lima comprar uma máquina de costura reta à noite, colocar na carroceria da caminhonete, porque eu estava pagando ágil para comer. Eu entrei no mercado que eu não conhecia. E com menos de um ano quebrei. Tive que vender as máquinas, dividimos eu e meu sócio, eu fiquei com as máquinas, com as camisas para vender. Quebrei com uma empresa de confecções. Depois eu, dentro da Triama, já montei uma empresa de locação de máquinas, não deu certo também. Depois a crise, eu preocupado, já casado, montei um negócio que eu sempre gostei de investir em imóvel. Entre investir e conhecer tem uma grande diferença. Eu montei uma imobiliária. Eu trouxe para Montes Claros a franquia da Remax. Não deu certo também, tive que fechar. Mas todas elas me deram uma lição que eu nunca vou esquecer. Eu esqueço às vezes as minhas vitórias, mas as derrotas marcam muito. E tenho certeza, todo empresário passou por dificuldade, às vezes passou ela sozinho, e isso que eu acho de bacana na Confraria 84 e várias outras confrarias que estão tendo aqui em Montes Claros, a capacidade de trocar informação. Eu aprendi com meu pai, eu acho que eu estou com uma caneta aqui, se eu te der uma caneta e você me der uma caneta, cada um fica com a caneta, mas quando eu te dou uma ideia e você me dá uma ideia, cada um sai com 2 ideias. Então troque informação, não tenha medo de trocar informação, porque a informação que eu tenho,
A pessoa do outro lado tem que ter uma paixão para colocar isso. Então, trocar informação é a melhor coisa do mundo. E aqui eu falo para várias pessoas, às vezes, que não sabem. O Gilberto Walter não é só sucesso, não. Teve muitos tombos, viu? E tombos, às vezes, dentro da própria empresa. Entendi. Dentro da Triama, eu montei no passado venda de ordenhas mecânicas. Não era meu ramo. Entendi. Entendeu? E a pandemia para você, né? Como é que você passou pela pandemia? Você quer contar alguma história pra gente de como é que você lidou com aquilo? Me conta um pouquinho assim de como surgiu a pandemia, vai ter que fechar. Como é que o Gilberto reagiu emocionalmente e depois qual foi a sua ação sobre toda a situação? Eu acho muito legal porque você estava até me contando ali fora ali, né? Uma história muito legal. E é importante ouvir isso, sabe, gente? Porque até hoje a gente ainda tem resquícios da pandemia, seja no negócio, seja no emocional. E como que o Gilberto, como que a Triama passou por isso? Gregório, eu acho que foi um susto para todo mundo. No primeiro momento a gente achava que era fake news, que era aquela coisa toda, e quando veio a pandemia bateu na nossa porta. A minha empresa, a Triama, teve que fechar as portas, depois a gente entrando com informação por vender máquinas agrícolas, o departamento de pós-venda podia funcionar. E o medo de perder o financeiro, mas o medo de perder familiares. Minha família toda mora em Bom Despacho, minha mãe na época com Alzheimer, e a gente não podia nem sair para visitar. Mas um dia me chamou muita atenção. Eu chegando na empresa, a empresa com o portão fechado, eu de camisa, igual estou aqui hoje, eu não era de usar esse tipo de camiseta, uma camisa da Techfield, e vi uma funcionária minha colocando num carro o computador e a mesa de trabalho dela. Eu não tive coragem de perguntar o que era. Quando eu entrei para a empresa, um funcionário, eu cumprimentei, tinha pouquíssimos funcionários da empresa, fui para minha sala, baixei minha cabeça e pensei, desculpa a expressão, que puta que o pariu, o que vai acontecer? E ele chegou perto de mim, Gilberto, tá com receio, não tá? Eu falei, muito. Ele falou, fica firme, nós estamos juntos. Aquilo me deu a primeira segurança. Então a palavra de motivação é muito importante. Sim. E tudo fechado, a gente querendo comprar bebida, levar para casa, achando que a bebida ia resolver os problemas. Ia resolver, né? E naquela Covid nós fundamos a confraria. Eu já tinha amizade, uma coisa que eu acho importante, já que nós estamos falando de Covid, que me chamou muita atenção em Montes Claros, quando eu vim para Montes Claros. Eu procurei entidades e pessoas menos jovens, mais velhas. E isso foi um grande diferencial para trazer a cultura, para me dar credibilidade. E uma dessas pessoas, que eu vou brincar muito, aquele o Toninho da Fundação Dom Cabral, Toninho, fez na época, era uma live, né, um podcast, eu não lembro, que a gente começava a assistir pela internet, e a Dom Cabral aconselhou pegar dinheiro que a gente não sabia que ia acontecer. Eu tinha feito um juramento para mim, que eu não buscava mais dinheiro em banco, e peguei um dinheiro no Banco Nordeste, que tem umas taxas baratas demais, e investi em estoque. E nesse mesmo momento da pandemia, com tudo já complicado, a concessionária que eu trouxe para Montes Claros, a marca que eu representava, a Massey Ferguson, faz uma live comigo, falando que eu estava pequeno para representar a Massey Ferguson e que eu tinha que vender a minha bandeira. Chamei a minha esposa, chamei o meu filho, chamei alguns diretores, pedi segredo e falei, gente, a Massey não quer que eu seja revendedor Massey Ferguson mais. Mas tem uma frase, Deus não tira nada da minha mão para não colocar nada melhor. Isso foi no final de agosto de 2001 ou 2002, eu não lembro. Fui para a praia, fui para Arraial da Ajuda e caminhando, pensando o que eu ia fazer, aquela coisa toda, pensei que tinha outras marcas que eu podia representar. E isso eu busquei a marca da Yama. Eu saí de um patamar de 100 tratores por ano para chegar a quase 500 tratores. Mas voltando na Covid aqui, e a Covid fez todo mundo entender. Você vê que na Covid quase tudo fechou, mas supermercado não fechou. Então ficou mais clara aquela mensagem que eu falei com você no princípio. Nós não vendemos trator, nós ajudamos a alimentar o mundo. E numa dessas convenções online que nós fizemos, a direção da Yama falou uma coisa, que o Brasil já foi o celeiro do mundo. E o Brasil hoje não é o celeiro do mundo mais. Eu assustei. Alguém passou na frente do Brasil? E nós somos líder em carne, em açúcar, em café, em soja, laranja. E eles explicaram para nós, o mundo está passando tanta necessidade que o Brasil hoje é o porto do mundo. Entendeu? Então me deu mais motivação de arregaçar as mangas, chamar a minha turma, e o que eu falei? O melhor da minha equipe é a minha turma. Eu brinco muito lá dentro, lá na pandemia, que a gente estava numa guerra quase, né? Não importa a guerra que eu estou nela. O que importa é quem está na trincheira comigo.
Então, aproveitei a pandemia e a pandemia fez uma realidade, além da pandemia, de ter buscado uma nova marca, forçada a buscar uma nova marca, né? Que é a Yamaha, que é a marca que mais cresce no Brasil. Eu já representava a XMG, que é uma empresa, uma estatal chinesa com fábrica aqui em Minas Gerais. E por fazer parte de várias entidades, que eu acho que é outro diferencial, Gregório, eu fui vice-presidente da CI, que tive um grupo muito grande, fiz parte do Sincodiv, que é o Sindicato Concessionário de Minas Gerais, fiz parte da Unimaster. Eu buscava e tinha informações privilegiadas, principalmente num setor que ele é mais dinâmico do que o nosso, que é o setor de distribuição automotiva. E você via as grandes marcas alemãs, americanas, perdendo a liderança e as empresas japonesas, chinesas e coreanas crescendo. Então eu acho que inconscientemente eu saí de uma marca americana e peguei duas marcas, uma japonesa e uma chinesa. E meu pai pegou lá em Balde Despacho uma coreana. Então o nosso mercado na Covid, ele mudou, multiplicou por 8. Então como que é crescer numa época dessa? Eu tinha loja em Montes Claros, Janaúba e Jaíba. Eu tive que ir para Belo Horizonte. Eu tive que não quis ir para Belo Horizonte, né? E normalmente o cara da capital veio para o interior. O cara do interior foi para a capital, fomos para Uberlândia, fomos para Unaí e agora, 3 meses atrás, inauguramos em Pouso Alegre. Pouso Alegre. É onde você está presente com esse tanto de locais, de lojas, né? De investimento. Gente, olha para você ver, a expansão, quer dizer, de uma questão da Covid. Isso. Como você de uma ameaça, nós fizemos uma oportunidade. De uma oportunidade. E cresceu o negócio. Hoje está em várias frentes. Volta e meia eu vejo você. Está em Belo Horizonte, está em Pouso Alegre, né? Isso é muito legal. Gilberto, que bacana. Gente, essa superação, essa visão de time, essa visão de negócios é importante. E o agro, igual você falou, Gilberto, é realmente, né, o porto seguro. Que leitura que você faz para quem está nos ouvindo, né, desse mercado do agro, da tendência do agro? A gente tem vindo aí o Trump aí fechando um pouco as portas aí, né, em algumas questões, mas como é que você está enxergando o agro? Porque é um mercado muito pujante, muito forte, né? Você está num ramo assim que para mim é maravilhoso, um setor assim que dá muito orgulho para o Brasil. E qual que é a tendência, que leitura que você está fazendo como empresário, como estratégia de tendência aí para os próximos 5 anos do agro? De novo, eu vou no meu pai, anda à toa, mas não fica à toa. Nos últimos anos eu tive condição de ir para a China, ir para a Coreia, ir para a Índia, para os Estados Unidos. Visitei grandes partes onde a população é grande. Gente, o Brasil vai alimentar a China, vai alimentar a Índia, o Brasil vai alimentar o mundo. Tá? O agronegócio é a bola da vez. Aproveitando aqui a audiência que vocês têm, nós estamos numa região de terras baratas, de muitas oportunidades ainda. Temos um probleminha aqui que é a mata seca, que nós, igual nós podemos aqui em alguns lugares, produzir só em 20% da fazenda. Nós temos que deixar 20% como reserva. O agronegócio, o fazendeiro, o produtor rural, ele passou a ser respeitado. Tá? O governo hoje, às vezes, não está dando tanto apoio ao agro, chamando de agronegócio, né? Mas eu não tenho dúvida, de novo, todos que estão aqui dependem do agro. Para alimentar, a sua camisa é feita de algodão, o meu cinto é feito de couro, sapato. O agronegócio é a bola da vez. E também, Gregório, nós estamos no outro negócio que é a XMG, que é a linha industrial. O Brasil e Minas Gerais tem a maior malha rodoviária que precisa ser recuperada, precisa ser ampliada. Nós temos máquina. Você pega a região de Salinas, como é que chama lá daqui tem um lítio? Vai ser a bola da vez. Riacho dos Machado, Gramogol. Riacho Machado tem uma mina de ouro que poucos aqui sabem. Muitos aqui de Montes Claros não conhecem o projeto Jaíba, que é o maior projeto de irrigação da América Latina. Está aqui no norte de Minas. O que está acontecendo na Serra do Cabral com plantio de eucalipto, certo? Então eu acho que eu dei a sorte de estar em alguns mercados que não vão ter crise. O agro, mineração, construção civil, e depois eu vou querer falar um pouquinho de uma certeza que nós temos da vida, que infelizmente o que faz a vida ter motivo é a morte. Eu entrei nesse mercado também. Nós vamos falar sobre isso, porque você tá falando aí dos vários negócios que você tem, e um dos negócios é esse, né? Mas antes de falar desse negócio, olha... É até chato falar nele, né? Mas eu vou te explorar um pouquinho, né? O que é a morte para você? Como é que você vê a morte, já que nós vamos entrar nesse negócio, enquanto legado? Que legado você quer deixar enquanto empreendedor, enquanto pessoa? O que é o legado do Gilberto? Cara, que legal essa pergunta e que difícil de responder ao mesmo tempo.
a morte, eu acho que faz a vida ter valor. Porque se a gente não fosse morrer, a gente seria irresponsável, você concorda? E ia viver a 80 por hora, aquela coisa toda. A morte, na minha percepção, dá valor à vida e não questiona o que tem do outro lado. Não importa a religião, não importa o Deus, mas tem muitas pessoas que acreditam que tem do outro lado, e o medo, o respeito com a morte faz a gente, às vezes, curtir mais a família. O medo de perder a família faz a gente procurar um pouquinho mais. Essa é a minha percepção. Sobre legado. O legado do Gilberto, eu acho que é mudar a vida das pessoas. E eu tenho isso dentro da minha empresa, eu tenho profissionais que estão comigo há 23 anos, muitos profissionais, a gente comemora lá quando o profissional faz 10 anos de empresa, faz uma festa, aquela coisa toda. Mas o meu legado, Gilberto, eu acho que é mudar as vidas das pessoas. Todos que estão comigo mudaram a minha vida. Com certeza, estar aqui com você hoje mudou a minha vida. Você viu que eu fiz uma colinha para estar aqui. Então a gente busca um pouquinho mais de conhecimento, certo? O meu legado, eu acho que é fazer diferença na vida das pessoas. Que bacana. E legado, gente, é quando a gente fala herança, né? A herança que deixa. Aí você fala na herança, vou deixar para os filhos lotes, casa, o que quer que seja. Mas o legado é uma herança diferente, aquilo que você deixou que vai marcar a vida das pessoas, né? Aquilo que você construiu, aquilo que você foi, aquele exemplo que você pode ser, seja para o seu filho, para os seus funcionários, para a vida das pessoas com os negócios que você teve. Então o legado está muito mais ligado ao ser do que alguma coisa do ter, por exemplo, né? Então é muito bacana a gente pensar nisso, porque isso nos dá propósito forte de vida. E aí por isso que eu quero entrar nesse assunto. Aí vamos falar um pouco do negócio, né? Como é que você define esse negócio, né? Fala, Gilberto tem um cemitério. Como é que a gente define esse negócio aí? Fala um pouquinho dele pra gente. E aí eu vou voltar um pouquinho atrás, que se me permite, Gregório, com toda a liberdade. Tá muito tranquila essa conversa aqui. Sim. É legado, eu não preciso morrer. Sim. Herança, eu preciso estar morto. Sim. E aprendi num treinamento que é muito bacana. Se o filho é bom, ele não precisa da herança. Sim. Se o filho não é bom, ele não merece. E para mim, deixar herança, eu tenho que morrer. E eu não quero não, tá? Sei que não vou ficar para semente, quero viver muito. Meu pai é um exemplo de vida, tá? E há muitos anos atrás, ainda tinha a Paula aqui em Montes Claros, eu fui procurado por um amigo meu, João Rosa, lá de Uberlândia, e que veio me falar em montar um cemitério em Montes Claros. Eu achei que ele estava brincando. Chamei para ele para tomar um gole na Papaula, era horário de verão, eu fiquei com vergonha de chegar na Papaula tão cedo, aquela coisa toda, ele tirou um papel e começou a fazer conta. Certo? E na época nós fomos à prefeitura, eu fui levar ele, o Jairo era o prefeito de Montes Claros, para tentar uma concessão pública de um cemitério em Montes Claros. Ele queria um cemitério parque. Não deu certo, aquela coisa toda, largamos de lado. E aí eu fui ver e pesquisar um pouquinho, todo mundo perdeu alguém da família, alguém mais velho, e não só em Montes Claros, mas todo município tem um problema, limitação do cemitério. Ninguém quer construir o cemitério, você lembra do Dorico Paraguaçu, num bem amado, né? E passei algumas dificuldades de vendo pessoas queridas faltando dignidade na hora do sepultamento, na hora da morte. Aí eu olhei, teve uma licitação aqui em Montes Claros, ganhamos uma licitação, montamos o cemitério. Eu acho que para deixar uma coisa melhor, que eu fui muito bem recebido em Montes Claros. Hoje eu me sinto muito mais montesclarense do que oliveirense. Recebi o título da honorária de Montes Claros e nós montamos um cemitério, funerária, crematório humano, e agora no mês de abril, um furo de reportagem aqui, nós vamos estar recebendo o crematório PET. Esse é o mercado que mais cresce no Brasil hoje. Novidade, hein? Aqui é lugar de muita novidade. Muita gente já falou novidade aqui. Então, crematório PET. Isso. Vai funcionar a partir do final de abril. Então, com toda a liberdade, é um novo negócio. O cemitério e os serviços que nós prestamos. Mas é um reconhecimento também. Eu sei, e vou brincar com todos aqui, eu não sei se todo mundo vai me comprar um trator. Muitos não vão, mas infelizmente a certeza da vida é a morte. E nós temos ditado, quem planeja antes dá mais dignidade. Então nós entramos nesse, a minha esposa, a Rislane, que você conhece, que toca lá. É um negócio um pouquinho chato, certo? Quando algum amigo liga, alguma coisa nesse sentido, e eu brinco, nós não vamos fazer nunca um sepultamento feliz, mas se ele for mais digno, eu acho que tira um pouquinho a dor das pessoas. Isso eu recebo de vários, se eu posso chamar de parente de cliente,
uma mensagem de agradecimento, da dignidade, do local bonito. Tem pessoas que vão visitar, que curtem o momento. Temos pessoas ilustres enterradas lá no nosso cemitério, que fazem piquenique dentro do cemitério. Porque eu acho que nós temos que respeitar aqueles que foram e ensinaram para a gente. E nós vamos brincar aqui com muito respeito. Os nossos pais nos deram uma casa de morar. E nós não vamos dar a morada eterna, apesar que ela é a coisa física só, mas eu acho que nós temos que deixar dignidade e pensar num futuro. Hoje a cremação é uma coisa muito nova no Brasil. Nas capitais chegam a 15% dos sepultamentos, em vez de sepultamento é a cremação. No interior isso é muito pequeno, mas nós estamos tendo semana de ter 3 cremações numa semana. É economicamente mais barato, ecologicamente mais correto, e eu penso, a dor é menor, porque você não tem aquela obrigação de visitar seu ente querido e sentir toda a dor naquele momento novamente. Entendi. Olha que coisa, né? Quer dizer, um outro negócio, um outro viés, e trabalhar isso nem sempre é fácil, né, Gilberto? Como é que você vai trabalhar essa estratégia? Como é que você vai fazer esse negócio prosperar? É lógico que as pessoas podem procurar, mas como é que você lida com isso? Criar alguma estratégia para trabalhar isso? Eu vejo que tem indo muito na linha dos planos, não é isso? Existem esses planos. Como é que uma pessoa quer se planejar, quer se preparar? Eu quero preparar dignamente para minha família. Existe essa linha? Como que funciona isso? Existe. Nós vendemos tanto o sepultamento, como a cremação, tanto pet como humana, parcelado. E é muito difícil, de fato, porque às vezes eu tento levar num humor, mas nem todo mundo aceita esse humor. E, infelizmente, de novo, eu vou repetir, é a certeza da vida, tá? Eu brinco aqui como empresário que nós temos 2 certezas, que nós vamos pagar imposto, certo? E que nós vamos morrer. Então é muito difícil, mas eu acho que as pessoas viram, e o Covid trouxe a morte muito próximo. Eu ouvi ontem à noite o podcast do Felipe. Que coisa linda, cara, que aperto que ele passou e que mensagem que o médico deixou para o Felipe, e homenageou, entre aspas, o Felipe, tipo o nome do filho do Felipe. Então, a Covid trouxe todo mundo, a morte perto de todo mundo. E quando a morte chega perto, a gente vê a vida de uma maneira diferente, muito melhor. Tá? Então, Gilberto, aí você me falou disso tudo, contou a sua história, contou da sua empresa e tal. Me fala, diante de tudo isso que você está enxergando hoje, se você pudesse ver o seu negócio, de colocar aqui na sua frente suas empresas, você visualizar, passar a mente rápido por eles, seus clientes, seus fornecedores e tal, e eu fizesse a seguinte pergunta para você. Gilberto, onde é que está o seu sucesso aí, nisso tudo? O que você enxerga nisso tudo? Caracas! Eu acho que o meu sucesso, ele está em fazer outras pessoas de sucesso. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Nós não somos uma ilha. Ganhar sozinho é muito triste, tá? Você comentou aí que a nossa empresa já foi eleita pela VCCA como uma das melhores empresas para trabalhar. Já fizemos divisão de lucro dentro da empresa. O sucesso para mim é ser feliz. E sabe o que eu queria hoje, Gregório? Poder parar, poder curtir mais a minha família. Mas o que eu aprendi foi a trabalhar. Eu não tenho outro hobby, certo? Então, sou um cara feliz, muito feliz. Aprendi, de uns tempos para cá, cuidar da minha saúde, tanto a saúde física, a mental e a espiritual, tá? Eu não sou de ler muitos livros, mas os que eu leio mais de uma vez, como eu ouvir mais de uma vez os seus podcasts, tá? E tem alguns livros que me marcaram muito. O primeiro foi O Monge Executivo. O segundo é do Goldberg, como é que chama? Inteligência Emocional. Inteligência Emocional. Certo? Fantástico livro, não é fácil de ler. Outro que foi muito difícil de ler, Daniel Goldberg. Outro muito difícil de ler foram O Oceano Azul. A Estratégia do Oceano Azul, fantástico. E um livro que para mim gera muito desconforto quando eu falo dele, é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Sim, do Napoleão Hill. E quando você olha assim para você falou que do equilíbrio, né? Você falou da questão da mente, da emoção, da espiritualidade. Fala um pouquinho disso, como é que você lida, como é que você traz a espiritualidade para o seu dia a dia de empreendedor, como é que você traz esse equilíbrio aí com a sua saúde, com família. Fala um pouquinho disso, que eu acho que isso faz parte também de quem está no pódio, né? Porque ninguém pode ser feliz, né, se não tem esse equilíbrio de vida, que é tão importante hoje, e agora a gente está vindo aí com a questão da saúde mental e toda essa discussão. Mas me fala um pouquinho de como é que você lida com a espiritualidade, com a saúde, com a família.
Como é que você faz na prática para trazer isso para a sua realidade? Difícil colocar em prática, muito difícil mesmo, tá? Eu fui um cara que no passado não preocupava muito com isso, minha preocupação era muito ter. E como legado para minha empresa, eu pensava uma coisa, tá? Que o empresário tinha vergonha no passado de ter lucro. Hoje eu falo que eu tenho lucro, mostro para os meus colaboradores e falo, ao final do ano nós vamos chegar em tanto de faturamento e em tanto de lucro. Que faturamento não garante nada não. O que fala que paga a conta não é venda, é lucro. Sim. E quando eu cheguei a um patamar que eu olhei para trás, ou me fizeram olhar para trás, que eu já podia, entre aspas, parar de trabalhar, eu sentia um equilíbrio. Eu trabalho porque eu amo, não porque eu preciso. Tá? Aprendi também, adoro as músicas do Raul Seixas, do Roberto Carlos, aquela coisa toda. Tem uma do Roberto Carlos que para mim é fantástica. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Eu acho que você é muito católica, minha esposa é católica, muito católica, meus filhos também. Tá? Acredito muito em Deus. E acredito que Ele me deu um dos maiores presentes da vida. Com toda a liberdade, foi me dar a minha inteligência. E o maior presente que eu posso dar para Ele é usar a minha inteligência com responsabilidade. Aprendi com um padre que eu tive o prazer de participar do Rotary Clube com ele, Padre Murta. Um dia nós fizemos uma festa de aniversário para ele e ele falou, sou muito grato a vocês. E gratidão é uma das coisas mais bonitas da vida. Mais bonito do que a gratidão só existe uma coisa. É a retribuição. Será que eu vou conseguir retribuir para vocês a festa que vocês estão fazendo? Então eu cheguei a um ponto que eu acho que eu preciso retribuir ao município, aos meus colaboradores, aos meus clientes, alguma coisa que eles fizeram comigo. Então eu comecei, primeira coisa, aprendendo com meu pai e aprendendo com a Rislane, minha esposa, cuidar do meu corpo. Tá? Eu vou contar uma história aqui, eu estou sendo muito prolixo. O ano retrasado eu estava na praia com meu pai, e meu pai já com 83 anos de idade, chamamos para ir para a praia, não tinha lugar para estacionar o carro, fomos caminhando. Ele falou, nossa, eu estou com um probleminha aqui no meu quadril, aquela coisa toda. Gilberto, cuida de você enquanto você dá conta de carregar sua mala. Viaja, curte mais a vida. Eu falei, pai, eu vou pagar alguém para carregar minha mala. E ele me deu a resposta que eu não queria. A sua mala é seu corpo. Cuida do seu corpo, porque é nele que você está vivendo. Certo? E aí eu comecei a cuidar mais da minha saúde física, cuidar da minha saúde espiritual, a emocional. Não tenho vergonha de falar. Faço terapia há mais de 15 anos. E às vezes com 1 ou 2 terapeutas. Para mim é o investimento mais barato. Investir em terapia e investir em pessoas como você que aconselham a gente. Porque errar custa caro, Gregório. E muitas vezes a gente é teimoso. Eu sou um cara desconfiado e teimoso. Mudar a direção, a gente tem vergonha de mudar. Errou, gente, muda rápido. Continuar no erro custa muito caro. Então eu estou conseguindo esse equilíbrio de coração, viu? Com a minha fé do meu jeito, com a minha emoção, com a minha gratidão. Sou muito grato. Tem hora que eu olho para trás e falo, será que eu mereço estar aqui? Gente, quanta coisa boa a gente aprende, né? Aqui, aprendendo com o Gilberto, com a sua história de vida, com a sua emoção. Alguém que fala com o coração e que traz para a gente, né, uma experiência de vida assim, maravilhosa, de alguém que cresceu o seu negócio, que passou por dificuldades, que teve que retomar muitas coisas, que está expandindo o seu negócio e dizer, né, hoje eu estou, né, me sentindo equilibrado com a minha emoção, com a minha saúde, com a minha espiritualidade, e trazendo vários exemplos do pai dele, né, seu Chiquito, que é uma pessoa maravilhosa, que tem assim, uma sabedoria de vida fantástica. E é com isso, né, que a gente diz assim, essas pessoas estão no pódio, não é à toa, né? Elas chegaram aqui porque elas aprenderam muito com a vida, com o sucesso, mas também com aqueles tombos, né, que a gente leva. Gilberto, e o que você gostaria de deixar, né? A gente está chegando aqui ao final, um bate-papo maravilhoso, dá vontade da gente ficar aqui 2, 3 horas. Verdade. O que você gostaria de deixar para aquelas pessoas que vão te ouvir, que estão aí nos ouvindo, para esses empreendedores? O que você quer deixar de mensagem para cada um deles? Cara, eu queria deixar algumas mensagens, mas a primeira dela: você não é tão bom como você pensa que é. Eu já muitas vezes fui orgulhoso, tá? Segunda coisa, você não faz nada sozinho. E eu fui em Indaiatuba quando eu peguei a concessão da IAMA, e tem um bar lá que chama Bar do Pezão. Lá tem uma frase que ela é cômica: até para ser chifrudo, você precisa de outra pessoa. Então, gente, você que é líder, você que está ouvindo aqui, confie nas pessoas. E um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas um sonho que se sonha junto se torna realidade. Tudo que eu quero fazer,
eu divido com algumas pessoas, no intuito de buscar conhecimento e no intuito também de eu tenho a obrigação de fazer, porque eu dividi com ele. E você que conhece meu sonho tem a obrigação de me apoiar. Nós vamos crescer junto. E um ditado que nós temos na nossa empresa lá é: quem cresce junto cresce mais. Olha, quem cresce junto cresce mais. Gilberto, essa mensagem isso é muito importante, né? Porque você fala muito do trabalho em equipe, do crescer junto, né? Uma empresa que cresce ali com parceria, valorizando a equipe, trabalhando pessoas, né? Trabalhando o relacionamento. O quanto que essa frase é importante. De fato, quando a gente cresce junto, a gente cresce mais. E às vezes o egoísmo, o orgulho, né? E nos impede de perceber que a gente pode sim partilhar com o outro, que a gente pode se juntar ao outro, que a gente tem muito que aprender do outro, que a gente não é tão bom. Tem uma frase que fala, né? Quem está de pé, tome cuidado para não cair, ela é até bíblica, né? Então, de fato, quando a gente está de pé, e a gente tem que tomar o cuidado para que o orgulho não nos tome, e a gente sabe que se a gente tem o outro, se a gente, igual você falou, poxa, eu tenho terapia, procuro pessoas para me ajudar, tenho mentoria, né? E tudo isso vai formando, né, o Gilberto, para você errar menos, para você ter certeza. Lógico que tem hora que você pode preservar a sua opinião, mas você ouviu, e aquilo que você ouviu vai te ajudar a tomar os cuidados para que você não erre, né? Que a autoconfiança não seja tão alta que ela vire arrogância, né? Então, assim, isso é muito aprendizado para a gente. Gilberto, eu quero te agradecer imensamente, sabe? Eu acho que a sua vida, a sua história veio trazer para nós, assim, muito essa certeza de que a gente precisa, né, seguir em frente, que ter o coração, né, juntar razão e coração faz parte, né, também de qualquer negócio, né? Porque do coração é que vem o propósito, que vem o entusiasmo, que vem a paixão, e da mente é que vem, né, essa autoconsciência, usar toda a inteligência, como você falou, que Deus nos deu de maneira sábia, e para isso a gente precisa contar com outras pessoas para caminhar junto conosco. Então, todo esse aprendizado, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo aí vão estar refletindo, vai estar trazendo para eles muitos insights, e vai te ajudar, de fato, a crescer muito. Eu quero te fazer um convite ao pódio. Você não deixe de se inscrever, mandar para outras pessoas, né, para que as pessoas se inscrevam, assistam todos os outros pódios, né? Como o Gilberto disse, ele assistiu todos, e quem está ouvindo, assistindo, está achando de maneira maravilhosa, ou você que está ouvindo pelo Spotify também, muita gente gosta de escutar, né, de ali quando está fazendo caminhada, quando está no carro, né? Esses dias o Gil me mandou, Gil Rocha, né, para mim: Gregório, eu estou escutando no carro, tá maravilhoso, estou aprendendo com todos. Você também me mandou um depoimento. Então, tudo isso é aprendizado. E eu queria te entregar o troféu do pódio. Eu sempre digo, gente, é um troféu simples, mas a lembrança de que você está no pódio e você esteve aqui, Gilberto. Então, te entregar esse troféu. Com muito orgulho, vou levantar, viu? Bacana. Um empreendedor do pódio. E a nossa caneca aí, né? A caneca do Greg, né? Vamos brindar? Vamos brindar aqui, né? Tem água, viu, gente? Mas podia ser cerveja ou vinho. Greg, o Super Mentor, estamos aqui, né? O nosso Greg, o Mentor, está aqui. A gente tem feito aí várias analogias, né? Historinhas que a gente tem contado aí sobre o Super Greg, porque eu acho que isso faz as coisas ficarem mais leves. Então, quero te agradecer muito, tá, Gilberto? Deixar aí eu que agradeço. Você dar a sua palavra final de agradecimento, mas muitíssimo obrigado. Ô Gregório, quem tem que agradecer sou eu e todos que estão ouvindo aqui ou assistindo a gente, né? Eu falei com você aqui que uma das coisas mais bonitas é a gratidão, mas mais bonito que a gratidão é a retribuição. A forma que eu posso retribuir aqui agora, acho que eu vou quebrar, é te dar um abraço, viu, Paulo? De coração. Parabéns, parabéns, valeu, parabéns. E deixar uma mensagem para a turma aqui, tá? Não existe bom sem defeito, nem ruim sem aproveito. E é junto dos bons que a gente fica melhor. Eu tenho certeza, eu saio daqui melhor do que eu entrei. Mas eu acho que eu deixo alguma coisinha aqui para você, para o Lucas, que fez um belíssimo trabalho aqui. Muitíssimo obrigado. Papai do céu te pague o trabalho que você vai fazer. Tem muitas pessoas ligando, mandando mensagem, mas eu tenho certeza que muitas pessoas às vezes queriam fazer e não sabem como fazer. Façam, gente. Manda um áudio, manda um vídeo. O primeiro você vai ter vergonha, depois você fica cara de pau igual eu aqui, sabe? Reconheça o trabalho de alguém. Ele não tinha que estar fazendo aqui. Ele está mudando a vida de várias pessoas. E muitas das empresas que estão aqui são empresas familiares, que às vezes não sabem onde buscar informação. E a gente às vezes tem vergonha de pedir um conselho e aquela coisa toda. Gente, vamos estar junto. Nós empresários temos solidão, o crescimento às vezes isola a gente, e muito mais quando a gente está na dor. Eu falei de morte,
a gente reúne a família. Por que a gente não reúne para comemorar, para trocar informação? Gregório, parabéns, muitíssimo obrigado. Quero ficar no pódio para sempre, viu? Você é uma pessoa do pódio, né? Papai do céu, como você disse, te colocou lá, e o importante é se manter lá. Quando a gente está com propósito e valores, a gente se mantém lá. Gilberto, muito obrigado. Pessoal, o pódio é feito de coração para ajudar as pessoas e que você possa espalhar, né, esses vídeos para vários lugares, para outros empreendedores, outros empresários, né? Nós estamos criando uma rede de aprendizado. O pódio é isso, é uma rede de aprendizado. Eu falo que é um MBA prático, porque ao final do ano, quando a gente tiver 40, 50 pódios, cara, o que a gente vai aprender, né? Se a gente fizer um material sobre todos eles, todos trouxeram grandes aprendizados, grandes insights. E você não ajudou pouco, não. Você ajudou foi muitos insights aqui. O Lucas está balançando a cabeça ali, né? Porque é isso, né? O Lucas participa de cada um, né, aqui conosco e ele sabe disso, né? O quanto que a gente vai trazendo, né, esses insights. Quando a gente leva daqui, a gente sai carregado de novos pensamentos, de ideias, de insights, de grandes aprendizados para a nossa vida. Que Deus te abençoe muito, continue conosco, porque aqui você está no pódio com Gregório Ventura. E é grátis, gente, não tem preço, viu? Tem valor. Valorize o que é de graça. O que o Gregório fez aqui, nós temos várias outras entidades que podem fazer pra gente. Busque informação. Obrigado, Gregório. Desculpa ter interrompido no final aqui, viu? Grande abraço!